É possível prometer um resultado em uma constelação familiar? Eu sou a Gisela Batista, do Ponto de Vista. E eu sou Bruno Borges Queiroz e fazemos parte do podcast Ponto Sistêmico. Eu me chamo Maíra Real, sou host e consteladora. E juntos, hoje nós vamos discutir sobre promessas. Sim, a gente vê muito nas mídias sociais consteladores que prometem ou colocam, escrevem de uma forma que gera essa ideia de prometer um resultado. E a gente achou importante trazer esse tema para a gente responder se é possível realmente garantir, quais são as consequências dessa promessa. Então fique ligado. Será que é possível? Será que o campo fenomenológico traz garantias? Será que podemos ter certezas de um trabalho, do resultado que ele vai trazer? E eu fico me questionando, até onde uma constelação pode ir? Será que as nossas dores não faz com que a gente queira um resultado específico? E curando essa dor, não surgem novas possibilidades? Sim, é muito importante o papel do constelador. E a gente aprende que, na verdade, a gente só pode ir até onde o campo sinaliza. Na verdade, nós não fazemos nada, nós apenas mostramos aquilo que o campo sinaliza. Então, se existe ali um momento onde não há mais movimentos e eu preciso finalizar aquela constelação, como eu posso prometer um resultado? Será que ao prometer eu não vou forçar um movimento que não aconteceria? Né? Então, isso é muito importante a gente pensar como consteladores e também como clientes. Isso que a Gisela traz é muito importante, porque querer garantir um resultado, querer definir um caminho, trazer uma informação que não temos o controle, isso não é constelação, porque o campo fenomenológico, ele age por si só, ele não traz garantias, não é sobre certos e nem errados, é sobre algo que está se manifestando, e a pessoa que traz uma promessa muitas vezes tira do seu cliente a oportunidade de um aprendizado, tira do seu cliente uma decisão. E qual é a questão que o facilitador traz que ele não consegue lidar com aquilo que ele não tem controle? E para ser um facilitador, para ser um terapeuta que quer, né, a pessoa que se coloca nesse lugar de ter o controle, talvez não seja esse o melhor caminho. E eu acredito também o quanto o constelador precisa estar à vontade com a vulnerabilidade, o quanto ele se expõe a um campo que não sabemos, né? E inclusive me vem agora, nessa conversa, ouvindo vocês, o quanto isso também está relacionado, acredito que não somente, mas também está relacionado com o fato de frustrar o cliente e frustrar a mãe. Será que eu já consigo frustrar a minha mamãe das expectativas que ela tinha comigo? Será que eu não lembro disso quando eu digo eu não posso para o meu cliente? Você sabe, eu estava aqui refletindo enquanto a gente conversava sobre isso e me vem muitas ordens da ajuda. E uma das posturas do constelador é estar de acordo com o destino do cliente. Não tentar interferir ou forçar algo, porque aquele é o destino do cliente. Então, claro, eu me coloco à disposição da ajuda, né? Mas eu me submeto ao destino, eu não tento fazer nada, eu apenas me permito ser conduzido pelo campo. Então, é muito sério e a gente tem visto muito isso acontecer. E existem consequências para os consteladores. A gente tem visto também, fica sabendo, de muitos que estão adoecendo, porque quando eu saio do meu papel, do meu lugar de ajudante ali, que sigo as ordens da ajuda, e vou para esse lugar onde eu quero conduzir e controlar, quem adoece, quem traz para mim tudo isso sou eu mesmo, né, Bruno? Sim, e onde está a questão da confiança? Porque a partir do momento que eu quero ter o controle sobre um trabalho, a partir do momento que eu quero ter o controle sobre um resultado, eu não estou confiando. E se eu não confio, como eu posso trabalhar com pessoas, né, manipulando resultados, manipulando questões, direcionando para aquilo que eu acredito que é o correto? Assim como a Gi trouxe a respeito das ordens da ajuda, me submeter ao destino do cliente,
dar apenas aquilo que eu tenho. Muitas vezes, cabe ao facilitador ou à facilitadora essa humildade de reconhecer, eu só consigo ir até aqui. Daqui em diante, talvez toque em algo muito pessoal e eu já perco, né, a condição de levar aquele trabalho adiante. Um facilitador, uma facilitadora que se coloca nesse lugar humilde de reconhecer, ganha o respeito do seu cliente. Ao passo que né, o profissional que leva adiante, com receio de ser rejeitado, como a Maíra trouxe, né, de negar a um cliente uma informação ou frustrar esse cliente, ele tende a perder o respeito. Muitas vezes, receoso de perder uma receita, receoso de dar uma continuidade num trabalho, o facilitador vai até um limite. Só que esse limite é muito perigoso. Assim como foi falado, ele não vai só impactar necessariamente nas finanças, na receita, mas também e principalmente na saúde do facilitador e trazendo também impactos na saúde e no desdobramento sistêmico, né, desse cliente. Sim, é importante isso. E eu fico pensando aqui, a gente aprende, a primeira coisa quando a gente vai ser constelador, né? Qual que é a nossa postura? É não desejar um resultado, nem criar expectativas sobre esse trabalho. Você apenas se submete, se coloca humildemente. Claro que existe ali uma questão, o cliente te traz uma coisa, mas você não pode nem desejar e tem que estar de acordo com aquilo que for, porque aquilo é o certo. Então, essa crença nisso, essa postura vai por água abaixo quando eu garanto um resultado. E as pessoas talvez não tenham conhecimento disso ou se percam, né, nessa tentativa de agradar ao cliente, ou como a Maíra trouxe, né, na dificuldade de frustrar. Então, fica esse alerta para o cliente, para vocês como clientes e vocês como consteladores. É muito importante voltar, né, a ler sobre a filosofia, sobre a teoria, especialmente ordens da ajuda, perceber se está fora desse lugar, porque ser constelador é uma responsabilidade enorme. E estar nessa postura tem que ser uma coisa consciente, sempre um exercício de voltar para ela se você sair, né, Maíra? E eu acho legal a gente exemplificar promessas, porque para ficar mais claro, então, por exemplo, quero me separar do marido e não consigo, então vem constelar que eu te ajudo na separação. Essa pode ser uma promessa perigosa. Ou dizer assim, eu vou constelar para que você não tenha disputa judicial disso. Quer dizer, não é algo que a gente pode prever ou evitar. A gente constela o tema para que aquilo possa ser feito da melhor maneira, da maneira mais respeitosa e amorosa e que traga mais força para o sistema daquela pessoa. Agora, existem muitas variáveis nisso, os enredamentos que aquela pessoa traz, o fechamento que ela tá para este trabalho, muitas questões, são muitas variáveis. Ou mesmo aquela garantia de abrir caminhos, né, para um novo amor. E aí o campo, né, o campo legítimo, fenomenológico, ele vai trazer, né, as dinâmicas que estão por trás. E às vezes naquele momento para aquela pessoa, o melhor é não se relacionar, porque existe algo que ainda aguarda ser visto. Sim. E uma pessoa que coloca essa garantia, né, de que eu vou abrir o seu caminho, eu vou te garantir um novo amor, principalmente agora, né, em final de ano, onde vem as promessas, isso é muito perigoso. Gera frustrações, tira-se a oportunidade dos aprendizados e traz consequências muito sérias, porque a responsabilidade de você caminhar com o seu cliente, trazer temas muito pessoais, isso envolve vida e, em última instância, é sobre vida e morte. Sim. Você falou de exemplo, né? Eu estava aqui pensando, tem um que é muito corriqueiro, que é assim, eu vou trazer a prosperidade, né? E é vago isso, mas muitas pessoas falam, não, é isso. Mas muitas vezes é isso que o Bruno trouxe. Por mais difícil que seja, às vezes no destino daquela pessoa, neste momento, ela ainda precisa passar por outras questões até que eventualmente venha essa prosperidade. Aí vocês podem se perguntar, bom, mas então por que eu vou constelar? Porque se eu quero arrumar, por exemplo, um novo emprego, esse é meu objetivo. Eu não estou dizendo que é errado você constelar isso, de maneira nenhuma. Mas uma pessoa que te promete um emprego com a constelação é diferente. Uma coisa é, eu quero constelar para tentar arrumar um emprego. E pode ser que a constelação
te ajude nesse sentido? Pode, mas pode ser que ela mostre um outro cenário que talvez ainda não é o momento desse novo emprego. Mas se eu já te prometo, antes mesmo de olhar o campo, que eu vou conseguir isso, esse é o grande perigo. Eu adoeço e certamente o cliente acaba saindo falando mal da constelação porque ele imagina que é um oráculo. Isso que a G traz é importante, mas eu volto um passo atrás. O que é prosperidade? Qual o nosso conceito ou entendimento sobre prosperidade? Porque algumas pessoas, dentro das suas crenças, acreditam que prosperidade é somente dinheiro, recurso financeiro. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que faz muito dinheiro. E isso não é necessariamente uma realidade ou uma verdade. Prosperidade é muito mais um estado de presença, um estado de vida, é como eu lido com a minha vida. Ser próspero não quer dizer que eu preciso ter 1 milhão ou 10 milhões em conta corrente. Não é sobre isso. Prosperidade é como eu lido com aquilo que eu tenho. Uma pessoa próspera, ela está de acordo com o seu destino, com os seus recursos e lida bem com isso. Ela consegue conviver com aquilo que tem. Ao passo que podemos ter pessoas que são extremamente ricas ou financeiramente saudáveis, porém são escassas. Vivem na escassez, sempre com medo da falta, com uma limitação ou lamentando aquilo que ainda falta. E uma pessoa próspera, às vezes, numa dinâmica muito mais humilde, está em paz com aquilo que tem. Então, prosperidade, quando um facilitador traz essa promessa, muitas vezes ele está apegado a uma crença de que é sobre fazer dinheiro ou sobre ter influência, sobre ter seguidores. E, em última instância, se nós olharmos na essência, não sei se isso realmente tem a ver com prosperidade, se de fato é ser próspero. E eu acredito que, além dos perigos das promessas muito específicas, então eu quero prosperar nesse negócio, mas aquele negócio tem um enredamento e estava a serviço de dores. Então, esses negócios, geralmente, eles tendem a ter muitas dificuldades. Então, eu vejo, particularmente, que as promessas mais perigosas são promessas muito específicas. Quero dar certo nisso, quero me manter com aquela pessoa. Isso que eu observo que é mais perigoso dentro do que se apresenta. Existem pessoas que vendem esse tipo de serviço. Mas, se tratarmos sobre constelação, e como já foi dito, constelação não é oráculo. Não devemos fazer um uso irresponsável, porque aquilo que se mostra é aquilo que é o certo para nós. Ou apenas uma imagem, não quer dizer que aquela imagem ela é definitiva e estática. É algo que está em movimento. Então, querer prometer algo muito específico é um grande risco, não tem garantias e muitas vezes, como já foi trazido, pode trazer um adoecimento para si. Constelação, na minha visão, é sagrada. Quando a gente vai mexer nesse plano espiritual, quando a gente vai realmente se abrir para enxergar algo que a gente não tem consciência, a gente tem que fazer isso com muito respeito, com muito cuidado. E não é isso, infelizmente, que tem acontecido. Então, esse alerta que a gente trouxe hoje é para que, de repente, se você se percebe prometendo algo, se percebe nessa posição, você possa refletir, e se reconectar com todos os ensinamentos sistêmicos e com a postura realmente que traz força, para que você possa fluir nos seus atendimentos, para que você possa realmente trazer mais amor, estar a serviço da vida, estar a serviço do sim, de algo sagrado. Então, acho que esse alerta é muito importante e também para todos os clientes, para entenderem um pouquinho mais do que realmente é possível, o que não é possível na constelação. Acho que é isso, Não sei se vocês querem complementar alguma coisa sobre o tema. Eu quero trazer algo. Seja na vida pessoal ou em um atendimento, como nós estamos centrados em relação ao olhar sistêmico. Como está o meu estado de presença, a minha confiança e, principalmente, o que é o certo, qual que é esse caminho. Então, é sobre promessas, sobre aquilo que eu tenho ou posso acessar. Não trazer garantias é confiar naquilo que se mostra.
não trazer garantias, é ter um respeito pela vida, é ter um respeito e uma sabedoria da alma, porque os movimentos da alma são muitas vezes lentos, são silenciosos e discretos. A mente, muitas vezes perturbada e barulhenta, quer trazer algo, quer levar, né, a um determinado caminho, que não necessariamente está conectado e integrado à alma. Respeitar a sabedoria da alma é, inclusive, dentro de uma vivência de constelação, perceber que o cliente ainda não está no ponto ou pronto para dar um passo. É não querer forçar um resultado, é não querer trazer uma dinâmica que não é real. Muitas vezes pode ser agressivo para esse cliente, na alma dele, eu querer induzir a um movimento que não está pronto. Como eu, como facilitador, como eu, como cliente, me coloco nesse lugar. E pode ser também que a gente encontre, como profissionais, clientes que busquem um resultado, que queiram uma garantia. Clientes que vão puxar a sua ficha e querem saber quantas horas de prática, de estudo você tem, quais são os seus diplomas, como se isso fosse uma garantia de um resultado. Ou seja, uma pessoa com muitas formações vai me trazer o resultado melhor. As formações são muito importantes, a experiência é muito importante. Muito importante. Mas cuidado com as promessas. Não é sobre horas de voo, mas é presença nessas horas. E como que a gente pode perceber que estamos na presença? Na fala da Gi também eu fiquei com uma pergunta. Como que no nosso dia a dia, porque o constelador às vezes ele está muito sozinho, né? E então como que eu percebo? Eu estou no meu ponto de força. Como que vocês percebem isso? Como que vocês fortalecem talvez a postura? Porque eu acredito que a postura ela está alinhada com essas promessas, né? Não se deixar seduzir por promessas. Primeiro é confiar na vida. Então assim, como eu faço, eu, Bruno, presença, então faço minhas respirações, a minha meditação e me coloco atento aos sinais, às informações e principalmente ao meu corpo. Então o meu corpo é o meu maior sensor de informações, seja do ir ou não ir. Então ao longo de uma dinâmica, quando eu facilito algum trabalho, eu vou perceber no meu corpo as reações. Eu vou olhar para a pessoa que está, para quem eu estou atendendo e perceber o que acontece comigo na presença dela. Mas não começa só no momento em que eu me encontro, já começa antes. Desde o primeiro contato, já me veem sensações. E não cabe a mim querer trazer essas sensações como algo absoluto e definitivo. Eu simplesmente me exponho a elas e deixo que, ao longo do atendimento, da dinâmica, eu vá percebendo para onde ela vai me direcionando. Né? Aquilo se firma, aquilo se mantém ou isso vai mudando? E sempre atento, né, ao olhar, né, olhar para o cliente. Como o meu cliente reage, às vezes, durante uma dinâmica, num atendimento que seja em grupo, é muito mais importante olhar para o cliente do que olhar para a dinâmica em si. Eu quero perceber o que está acontecendo no meu cliente, quais são as reações desse cliente diante de algum movimento que ali acontece. Então, é como eu faço. Eu não sei se você... Eu acho, assim, eu também tenho toda uma preparação, uma meditação, eu me coloco aberta e a serviço de algo maior, desse trabalho, sempre a serviço do amor, da paz. Então faço todo um preparo espiritual para estar ali a serviço. Mas acho importante frisar que nós somos humanos e às vezes não estamos realmente num bom lugar. E quando nós percebemos isso, eu acho que é importante reconhecer e dizer, hoje eu não posso atender. Ou às vezes essa pessoa, o que ela quer de mim, o que ela me pede, na mesma hora, às vezes eu sinto na barriga e falo, não, o que ela quer não é possível. Ela quer que eu garanta o resultado, ela quer que eu entre no lugar do pai ou da mãe dela para salvá-la, né? E saio da minha postura de menor, de pequeno, de reverente ao sistema familiar dela, de acordo com tudo que essa pessoa traz. Então, a gente tem que sempre estar se avaliando, se trabalhando, então frequentando várias constelações de colegas, indo a cursos, estudando, pegando os livros do Bert, sabe? Realmente se nutrindo desse conhecimento, mas percebendo quando existe uma negativa no corpo.
Porque ela vem, já aconteceu. E eu já deixei de atender pessoas porque eu senti, eu não posso estar a serviço dessa pessoa, não é certo. E então esse não, que às vezes é muito difícil a gente dar, especialmente se a gente está precisando, né, de receber, precisando do atendimento. Nesse momento ele é difícil. Mas no futuro tudo se esclarece e tudo acaba fluindo de outra forma. Mas é muito importante ter isso. Eu acho ótimo você ter trazido isso, Maíra, porque é algo que não é fácil. Mas é a gente se reconhecer pequeno, humilde, humano e se colocar a serviço. E esse não, ele é um aprendizado. Não só para o cliente, mas principalmente para o facilitador. Sim. E assim, nós... diz, né, que há quem diga que nós atraímos os clientes certos para nós e os clientes encontram o profissional certo para ele. Então, naquele encontro, o não muitas vezes é um aprendizado para os dois. E essa nutrição que a Gi traz, ela não é só teórica, não basta só ler os livros, ela é prática. O olhar sistêmico, né, essa consciência sistêmica, ela não se aplica apenas durante uma dinâmica de trabalho em que eu visto essa consciência e quando eu termino o trabalho eu tiro ela. Ela deve estar presente no dia a dia. Principalmente porque viver o olhar sistêmico, ele é 24/7. É uma teoria, é uma filosofia prática para ser vivenciada. Não só apenas reproduzida, mas não sentida. E muitas vezes o que acontece, e aí traz-se, né, essa questão da dificuldade de alguns profissionais, é porque eles conhecem muito bem a teoria. São muito técnicos teoricamente, mas não se expõem à prática. Não vivenciam e não se vulnerabilizam no campo. Como eu, né, com tanto tempo de experiência, vou me expor ou vou mostrar que eu ainda tenho fragilidades, como se eu não fosse humano. Então, não é um selo de qualidade nem de garantia ser um facilitador, pelo contrário, seguimos sendo humano como qualquer outro profissional. E é isso que traz a beleza do trabalho, essa humildade, essa humanidade e essa verdadeira presença através da realidade. Aqui nós tivemos duas respostas semelhantes, com nuances diferentes, sobre a importância da consciência corporal, né, para entender. E na minha prática, né, eu tô lá, que informação chega no meu corpo? E isso também me vem que a consciência corporal, ela é refinada a partir de vivências das nossas dores, porque a curar aquilo que dói e os pontos cegos, né, me liberam para que eu deixe de estar no passado, né, que eu esteja mais no presente, porque às vezes a nossa alma ainda olha e vela algo do passado. E eu acho que é por isso que nós estamos falando aqui de vivências, né? Por que a vivência é tão importante? E esse lugar de abertura. E para mim, aquilo que me fortalece na minha prática é uma abertura de olhar para mim. Então, eu sei que tenho conteúdos ainda ocultos. Então, eu me mantenho aberta e observo especialmente aquilo que me incomoda no meu dia a dia. É um sinalizador ótimo para mim. Se eu tenho alguma emoção que ela não está colada com a realidade, emoções que tem algo estranho aqui, essa emoção está demais para o que é real. Eu já sei que tem algo ali. Então, no meu dia a dia, eu observo o que me traz força é essa abertura e principalmente as emoções, né? Assim, eu gosto de observar as minhas emoções porque são sinalizadores de questões ainda em aberto. Que todos nós temos. E observar as emoções também é conhecer quais são esses sentimentos. E a gente traz até aquele conteúdo, né? Será que eu estou consciente de qual sentimento me atravessa? É um sentimento primário, secundário, talvez um sentimento adotado, como identificou Bert. Então, ter essa percepção é também confiar, né, na intuição e no corpo. Eu querer controlar é não perceber os sinais que o meu corpo traz, como a Gi trouxe. E às vezes o meu corpo está falando, não, aqui, por esse caminho, não nesse momento. E eu não me violar, não me desrespeitar por uma necessidade,
e depois não só gerar uma frustração, mas também uma consequência. Porque a minha inocência não me blinda das consequências, dos efeitos. Então, como é que está, né, a minha conexão com o meu corpo? Como é que está esse meu estado de presença? E como eu estou levando isso adiante? Ou estou querendo controlar as emoções? E aí o meu racional, o meu mental diz o que eu devo ou não devo fazer, né, em descompasso com aquilo que a minha alma está querendo me sinalizar. Para que a gente não precise somatizar e adoecer, que possamos ter essa integração, né, em que corpo, mente e alma possam ter esse equilíbrio e esse compasso, né, alinhados. Eu acho que é isso, assim, é realmente se submeter. Não é um trabalho onde a gente conduz nada, onde a gente tem controle nenhum. Na verdade, ninguém tem controle de nada nessa vida. E é um trabalho de sempre se lembrar disso. E se submeter com gentileza ao campo, aquilo que se mostra. A Maíra traz uma coisa muito importante. Também essa abertura para aquilo que nós ainda não conseguimos, né? E perceber isso em nós, quando nós saímos um pouco ali do eixo e voltamos e, opa, aqui sinalizou. E sempre estar aberta a tudo isso, humildes, e com muita consciência, com muita responsabilidade, com muita gentileza, porque esse é o trabalho, né? Sim. Eu acho que é isso. Então nós agradecemos a participação, a presença de vocês. Esse é um convite que nós fazemos para uma reflexão, para um ponto de vista. Leonardo Boff tem uma frase que diz: todo ponto de vista é a vista de um ponto. E nós fazemos esse convite para vocês, para que possamos caminhar juntos nessa reflexão. Muito obrigada. Até o próximo. Gratidão e até o próximo.